Olá, querido aluno do curso de Psicologia da Faculdade SCOM. Sou o professor Carlos Soares, sou psicólogo e professor da disciplina Psicopatologia 2. E estamos na unidade 2 e nesta unidade 2 nós vamos estudar sobre as grandes síndromes psiquiátricas no adulto e também no idoso, né? E essas síndromes ou estas grandes síndromes psiquiátricas, tanto no adulto quanto no idoso, elas envolvem alterações basicamente no comportamento, no humor, no pensamento e na cognição. E isso gera um impacto significativo na funcionalidade e na qualidade de vida da pessoa. Então essas síndromes elas podem variar em gravidade e características dependendo da faixa etária. Então vamos aqui listar algumas dessas síndromes e entendê-las como que elas funcionam. Então nós temos as síndromes chamadas depressivas, ou seja, a depressão maior, que é caracterizada por tristeza persistente, perda de interesse ou prazer, fadiga, alterações no sono e também no apetite, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Em idosos, os sintomas podem ser bem mais somáticos, né? Dores, cansaço e menos emocionalmente expressivos. A depressão maior, ela afeta profundamente a capacidade funcional da pessoa, ela incluindo até mesmo no ambiente de trabalho e também nas suas relações pessoais. Então, esse tipo de transtorno mental, arrolado em Psicopatologia 2, elas prejudicam, né, várias áreas da vida, não só a vida interna propriamente falando, como também as relações no trabalho, as relações pessoais. Então, em idosos, podem ser subdiagnosticadas, uma vez que os sintomas de depressão podem ser confundidos com os efeitos normais do envelhecimento, né? Os idosos, eles tendem a apresentar sintomas somáticos, como dores crônicas, fadiga, em vez de queixas emocionais, e muitas vezes a perda de interesse em atividades prazerosas, que é um dos sinais mais claros. Então, existe o risco de suicídio, que vai aumentando significativamente entre os idosos com depressão. A distimia, que é uma forma mais leve também da depressão, ela pode ser crônica, né? e de depressão. No idoso pode ser confundida com o envelhecimento natural, mas é uma condição psiquiátrica tratável, né? Depressão associada a doenças crônicas, o impacto de doenças crônicas como diabetes, a hipertensão e as doenças cardíacas, né, sobre o humor é significativo, especialmente em idosos, né? Então a presença de uma doença crônica aumenta as chances de depressão, que por sua vez pode piorar o prognóstico da doença física. Então, citamos aqui as síndromes depressivas, da depressão. Agora vamos falar das síndromes ansiosas. O transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, a ansiedade excessiva e incontrolável, né, sobre uma variedade de eventos da vida cotidiana. Então, no idoso, a ansiedade pode ser exacerbada, né, por questões de saúde e perda também de autonomia. Ainda sobre a TAG, ela é caracterizada por preocupações excessivas e incontroláveis sobre eventos futuros ou situações cotidianas, frequentemente acompanhadas de sintomas físicos como tensão muscular, fadiga, irritabilidade e problemas também no sono. Nos idosos, essas preocupações geralmente se concentram mais na saúde, na independência e nas questões financeiras. A ansiedade no idoso, ela pode ser subestimada e por muitos sintomas que são atribuídos à idade avançada ou a tipos de doenças somáticas, né? Então a ansiedade nos idosos também está fortemente ligada ao isolamento social, perda de entes queridos e dificuldades como mudanças relacionadas ao próprio envelhecimento. Então não são todas as pessoas que se dão bem ou entendem o estado natural do envelhecimento, e muitas vezes
esse avançar da idade pode gerar aí alguns transtornos psicopatológicos. Agora vamos falar sobre os transtornos de pânico, né? Mais comum em adultos, mas também presente nos idosos. E esse transtorno de pânico ele é marcado por episódios súbitos de medo intenso, né? Ataques de pânico, acompanhados por sintomas físicos, aquelas palpitações, a sudorese, a sensação de que o ar faltou, né? Está faltando ar, o medo de morrer, o medo de ficar louco, né? De enlouquecer. Em idosos, esses ataques de pânico eles podem ser confundidos com condições médicas, como problemas cardíacos, entre outros. Então, o ataque de pânico, eles são recorrentes e muitas vezes inesperados. Eles são associados ao medo intenso e a sintomas físicos, né? Como falamos, principalmente as palpitações e a sensação de falta de ar. As fobias, né? Incluindo a fobia social, que é o medo irracional, desproporcional a situações específicas, como lugares ou interações sociais. Existe também, dentro das psicopatologias, os transtornos psicóticos. Talvez o maior deles, né, o mais problemático, seja a esquizofrenia, que é um transtorno crônico, caracterizado por alucinações, delírios, é um discurso desorganizado, retraimento social. Então, embora a esquizofrenia geralmente comece na juventude, ela pode persistir também na fase idosa, né, no idoso. Então, a esquizofrenia, existe ainda um outro tipo de esquizofrenia chamada esquizofrenia tardia, que embora a esquizofrenia seja tradicionalmente diagnosticada numa fase mais jovial, vamos dizer assim, ou no início da vida adulta, há um subtipo de esquizofrenia que nós estamos citando aqui, que é a tardia, que surge após os 45 anos. Nos idosos, o quadro pode ser menos florido, né, com delírios persecutórios, sendo mais comum que alucinações complexas, vamos dizer assim. Então, dentro dos quadros de psicopatologia, existe essas psicoses. A psicose no idoso, além da esquizofrenia, existem outros fatores que acometem muitos idosos, que a demência, né, o delírio e os efeitos colaterais de medicamentos podem desencadear episódios psicóticos. Então, a psicose no idoso ela vai envolver delírios frequentes, né, persecutórios, como as alucinações, e especialmente visuais e também auditivas. Ainda sobre transtornos, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno delirante, que são os delírios fixos e não bizarros, né, como o ciúme ou a perseguição, muito comuns em idosos, especialmente os que vivem de forma mais isoladas. Os transtornos cognitivos, que são as demências, né, a doença de Alzheimer, a demência vascular, entre outros, né, é uma deterioração progressiva da memória do idoso. A linguagem e a capacidade de resolver problemas são completamente afetados. No idoso, é uma das síndromes mais prevalentes, né, como é o caso da doença de Alzheimer, sendo a mais comum. E a forma mais comum de demência caracterizada por declínio progressivo da memória, da linguagem e da capacidade de julgamento do comportamento. Afeta, né, literalmente toda a questão cognitiva do idoso. Então, a evolução muitas vezes é lenta, ela é insidiosa, mas impacta severamente a funcionalidade e a autonomia dos idosos. Ainda sobre demência, citamos aqui a demência vascular, que resulta de pequenos AVCs que causam lesões no cérebro, levando ao comprometimento cognitivo. Então, os sintomas eles podem incluir dificuldades de planejamento, tomada de decisão e também orientação espacial, né? A demência por corpus de Lewy é similar ao Alzheimer, mas com sintomas adicionais como alucinações visuais precoces e flutuações acentuadas na cognição e também na atenção. O delírio,
que é um estado de confusão mental agudo, muitas vezes reversível, que pode ser causado por infecções, desidratação, efeitos adversos de medicamentos, que é muito comum, né? Os desequilíbrios metabólicos. O delírio ele é comum entre idosos hospitalizados e pode ser confundido também com a demência. É um estado confusional agudo, né? Frequentemente desencadeado por doenças ou por medicações, que são muito comuns nos idosos, e principalmente os idosos que estão hospitalizados. Nós temos os transtornos de humor, né? O transtorno bipolar, caracterizado por episódios de mania ou a hipomania, euforia, energia excessiva e, de repente, a depressão. Em idosos, pode ser confundido com outras condições médicas, como distúrbios tireoidianos. Citamos também os transtornos relacionados ao uso de substâncias, né? Alcoolismo e dependência de drogas. Tanto em adultos quanto em idosos, o uso abusivo de álcool ou drogas pode levar a quadros graves de abstinência, demência alcoólica e outros problemas psiquiátricos, né? O uso excessivo de álcool é um problema comum, mas no idoso pode ser agravado por perdas pessoais, né? O alcoolismo ele pode causar e agravar síndromes depressivas, cognitivas e de ansiedade, além de complicar a gestão de comorbidades físicas, simplesmente porque o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então, existe um outro ponto importante ser citado, que é a dependência de medicamentos, né? Muitos idosos tomam múltiplos medicamentos diariamente. É uma polifarmácia, né? Doméstica, muitas vezes tem em casa uma quantidade exorbitante de remédios, o que pode levar à dependência, especialmente de benzodiazepínicos e os opiáceos, né? A dependência pode agravar problemas cognitivos e também agravar os problemas psiquiátricos. Transtornos de personalidade, antissocial, borderline, né? Muito comum também na sociedade contemporânea. Embora normalmente diagnosticados na juventude, esses transtornos podem continuar na idade adulta e atingir os idosos, impactando relações interpessoais e gerando crises. Os transtornos como o transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado por essa instabilidade emocional e comportamento impulsivo, e o transtorno de personalidade antissocial, caracterizado pela falta de empatia, desrespeito pelas normas sociais, tendem a ser diagnosticados na juventude, mas também os seus efeitos podem persistir tanto na vida adulta e atingindo aí os idosos. Temos o transtorno de personalidade paranoide. No idoso pode haver um aumento da desconfiança e ideias persecutórias, muitas vezes exacerbadas pelo isolamento social ou até mesmo o declínio cognitivo. As síndromes orgânicas, síndrome cerebral orgânica, que refere-se a qualquer transtorno mental causado por lesões ou disfunções cerebrais, como acidentes vasculares cerebrais, né? Os AVCs, traumatismos cranianos ou infecções no cérebro, transtornos psiquiátricos causados por disfunção ou lesão cerebral, condições como tumores cerebrais, infecções do sistema nervoso central, a encefalite, a meningite e alterações metabólicas podem provocar mudanças significativas no comportamento e na cognição dos adultos e também dos idosos. O parkinsonismo, né, e depressão, a doença de Parkinson, além de levar à depressão, psicose e ansiedade, devido às alterações neuroquímicas no cérebro, são bastante importantes, né, nesse aspecto de psicopatologia, entender a gravidade desse aspecto psiquiátrico, né, e algumas considerações devem ser especiais no trato com o idoso, porque geralmente no idoso haverá a comorbidade que nós falamos anteriormente, né? Os idosos geralmente têm múltiplas condições médicas, o que pode complicar o diagnóstico e o tratamento dos transtornos psiquiátricos, né? E esse uso de vários medicamentos pode interagir e agravar sintomas psiquiátricos, né? Piorando ainda mais
a situação e isso vai levar a uma perda funcional, a perda de autonomia e muitas vezes o luto, né, por amigos e familiares falecidos podem agravar essas síndromes depressivas e ansiosas em idosos. Então, o tratamento das síndromes psiquiátricas no adulto e no idoso exige uma abordagem multidisciplinar com ênfase na individualização do cuidado, levando em considerações os fatores biológicos, psicológicos e também sociais. Importante ali um acompanhamento, importante uma rede de apoio, né, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando necessário, para assim melhorar a qualidade de vida de quem sofre. Então, estudamos aqui na unidade 2 as psicopatologias, algumas delas, né, e os seus agravamentos, tanto na adolescência, tanto na fase adulta como na fase idosa. Então, bons estudos e até a próxima unidade.